Olá, pupilos e pupilas, estamos aqui para mais um episódio de Um Livro Livra e a gente está falando sobre especialistas em pessoas de Tiago Brunet, soluções bíblicas para lidar com todo tipo de gente. E nós falamos ontem sobre inveja, então eu vou, só para poder dar uma concluída, vou ver aqui uma conclusão aqui desse último capítulo. Ele diz o seguinte, que no mundo ideal não existiriam pessoas contornáveis, porque todos seriam curados e tratados emocionalmente. No mundo real, porém, cada vez mais as pessoas não dominam suas emoções e saem descarregando as suas frustrações em cima de outras pessoas. Por isso, entenda de uma vez por todas que nunca valerá a pena chutar pedras que podemos contornar. E vamos seguir em paz. A sua paz tem muito valor para você negociá-la com pessoas baratas. Ai, que legal. Esse Thiago é saliente. Ai. Então a gente está entrando no quarto capítulo e nós vamos falar agora sobre a teoria 2 em 1, sobre casamento. Tema maravilhoso. O casamento faz de duas pessoas uma só. Difícil é determinar qual será. Já não são mais dois, porém uma só carne. Mateus 19:6. Vamos ver aqui o que eu tenho para a gente ler, para introduzir e começar, né? Vamos lá. Os diretores estudam um roteiro escrito por um profissional. Escolhem uma equipe multidisciplinar. Cinegrafista, câmeras, técnicos de som, figurinista, maquiadores, elencos, coreógrafos, gente, né? Muita gente. Desenvolvem um plano de ação e depois, ainda guiam os atores corretamente na cena. O ar-condicionado precisa estar na temperatura ideal. A iluminação deve ser adequada, o cenário impecável. Depois de captação das imagens, ainda há um complexo trabalho de pós-produção. A sonoplastia é cuidadosamente escolhida para dar aquele toque final. E quase sempre a melodia é incrível, romântica, produzindo uma emoção necessária para o grande final. Somente dessa maneira se alcança o auge de resultado do final feliz. Agora pense bem, se até as cenas dos filmes que são cuidadosamente construídas para se ter um resultado de sucesso, por que é que você acha que seria diferente alcançar um final feliz em sua vida a dois, sem tamanha preparação? O que ele quis dizer com esse pedacinho aqui? Ele está dizendo que, veja bem, para fazer um filme com um final feliz, eles precisam de todos esses elementos, de todos esses profissionais, para poder causar em nós, telespectadores, essa sensação quando a gente assiste um filme, que a gente fica feliz com o final, que a gente simplesmente se alegra, ou se decepciona, ou se emociona. Tudo isso é milimetricamente montado. Então imagina isso tudo na vida real. Se a gente se prepara tanto para poder gerar uma falsa felicidade, ou seja, uma felicidade fantasiosa, por que a gente não perde tanto tempo fazendo isso quando a gente está procurando por alguém, né? Eu costumo lembrar sempre quando eu vou falar sobre relacionamento, e isso a partir de então, diga-se de passagem, porque não era assim que eu pensava antes. Eu pensava antes que nem o povo de antigamente, né? Rapaz, se não gosta no caminho, vai aprender a gostar. Olha que loucura. E eu lembro muito bem que quando eu comecei a minha relação há tanto tempo atrás, eu lembro bem que eu gostava menos do que ele gostava de mim. E aí, na minha cabeça, eu dizia, não tem problema, daqui a pouco, com a convivência, conhecendo, eu vou aprender a gostar tanto quanto. E eu acreditava que isso era uma construção. Eu não estava errada em pensar dessa forma, até porque talvez eu tenha vindo de uma criação que pensasse dessa forma, ou talvez eu acreditasse que
tudo deve ser construído passo a passo, lado a lado, e que bastasse ter amizade, confiança, respeito e cumplicidade, daria certo do mesmo jeito. Então, assim, eram as minhas crenças, né? O meu entendimento em relação à relação. E aqui ele diz que a gente perde, hoje em dia, principalmente, a gente perde pouco tempo conhecendo as pessoas, a gente perde pouco tempo selecionando as pessoas e para chegar logo à hora H, né? A gente passa mais tempo tentando se ajustar, tentando mudar o outro, tentando organizar as coisas, tentando conciliar, tentando agradar a fulano, a ciclano, a beltrano, por aí vai, do que a gente simplesmente se preservar no direito de ficar analisando, estudando, conhecendo aquela pessoa, sabe, procurando saber de onde é que ela veio, como foi a criação dela, como foi a origem dela, quais são os pensamentos que ela tem, as expectativas que ela tem a curto e a longo prazo. Porque, gente, todo mundo que casa por amor, não casa por ódio. E segundo o que o próprio Tiago menciona aqui um pouquinho mais para cá para frente, ele diz justamente isso. Você não vê ninguém no altar dizendo: eu odeio aquela mulher, por isso que eu vou casar com ela. Não existe isso. Geralmente as pessoas casam por amor, por afinidade, por respeito, por paixão, geralmente, né? Mas nunca por raiva, por ódio, por vingança. Ninguém vai para um altar por conta disso. A intenção é sempre que dê certo. Só que algumas pessoas nem sequer sabem diferenciar o que é amor de paixão. Quanto tempo dura esse período? Como se constrói uma relação para durar por muito tempo? Quais são as pessoas não procuram saber disso. Elas preferem acreditar numa fantasia de que é a metade da laranja, ou que é o príncipe encantado do cavalo branco, ou que vai beijar o sapo e ele vai virar um príncipe. Elas preferem acreditar dessa forma. Hoje em dia está muito, muito parecido isso. E existe também uma pressa excessiva de substituição. A pessoa acaba de sair de uma relação, ela já passa para outra relação, ela sequer está curada do que ela se feriu nessa daqui e já migra para outra. Então, assim, tudo isso, a gente tem que entender que todo término, ele gera consequências, ele gera feridas, ainda mais quando o término não é de uma situação de paz, pacífico, sem problemas, sem estresse. Então, assim, as pessoas estão terminando é porque alguma coisa não está certo, não deu certo. Então você precisa, primeiramente, quando sai de uma relação, dar um tempo para si, para conseguir entender onde foi que você errou, o que foi que você acertou, o que foi que te levou àquele ponto de separação, mas principalmente se dá um tempo para se curar, para se reconhecer, principalmente quando as relações são muito longas, para se reconhecer novamente, para você não levar para frente ou não levar para a sua próxima relação as mesmas frustrações do anterior, porque também não vai dar certo. Também não vai dar certo. Então, que a gente perca tempo amolando o nosso machado, que a gente perca tempo analisando, procurando, verificando as opções, até ter certeza, que a gente tenha confirmações, que a gente peça sinais para Deus, que a gente ore por aquela pessoa conforme a tua vontade, coloca lá no papel, até como tu quer o fio do cabelo, e diz para Deus: Deus, se não for assim, não manda. E outra coisa, largar de ansiedade, de pressa. Porque quanto mais sozinho você fica, eu não estou aqui dizendo para todo mundo ficar solteiro, não. Gente, eu acredito na família, eu acredito na constituição familiar, eu acredito no casamento, eu acredito nos filhos, eu acredito nisso. Eu, Dani Cantanhede, acredito nisso. Eu preservo isso. Nós temos hoje
uma geração que tá tudo muito descartável, né? Eu não digo que são só as coisas que caíram de qualidade. As relações, elas realmente estão descartáveis. As pessoas não sabem resolver os conflitos, elas não sabem consertar as coisas, e elas acham que o certo é substituir um após outro, um após outro, um após outro. E os casamentos, as relações, elas começam a ruir quando você começa a desalinhar. Você desalinha como eu posso dizer, os propósitos, você desalinha a questão das expectativas em relação ao casamento, você passa a discordar das ideologias. Então, assim, as coisas elas vão ficando divergentes. Aqui também ele fala o seguinte, que a construção contínua, ela é contínua, ela não funciona como nos livros, como nos filmes de conto de fadas, de romances. O casamento, ele é a difícil promessa que duas pessoas fazem de viver como se fosse uma única pessoa. E aí ele coloca a gente para dizer o seguinte, que existe o poder da escolha. Agora reflita como é possível, né, termos critérios para a escolha de uma comida, aquilo que eu acabei de falar, e não ter critérios para a escolha de uma pessoa que vai passar o resto da vida com você. Porque todo mundo que casa quer passar o resto da vida. E aí ele vem para a mentalidade coerente e de prioridade. O que ele está querendo dizer com isso? Vou citar só uma frase. Por isso deixará o homem e o pai, a mãe, e se una a sua mulher. Gente, isso daqui eu posso dizer para vocês com autoridade. Eu posso falar para vocês o quanto isso daqui tem que ser algo importante, alinhado de início numa relação, porque senão as relações se confundem. Se eu tivesse perdido tempo, conhecendo mais, perdido tempo, olha o que eu disse aqui, eu não estou perdendo tempo, eu estou aprendendo a investir o tempo de maneira correta. Mas se eu tivesse feito isso no início da minha relação, talvez eu não tivesse nem prorrogado tanto tempo. Talvez eu já estivesse vivendo este momento que eu estou vivendo hoje há muito mais tempo. Só que espiritualmente falando, eu entendo que eu precisei passar por todo esse processo para aprender a ser quem eu sou hoje. Porque eu não seria se eu não tivesse passado pelos 15 anos, onde eu fui feliz sim, onde eu aprendi muito sim com a outra parte, onde eu evoluí sim como pessoa, e depois que eu terminei, eu ainda passei a evoluir muito mais, eu passei a aprender sobre a vida muito mais. Então, quando eu digo para vocês assim, qual é o sentimento que está dentro do seu coração hoje, em relação ao seu relacionamento anterior, qual é o sentimento que você tem pela pessoa que foi seu ex-marido? De gratidão. Ah, tá doida, enlouqueceu depois da separação, agora ela tá dizendo que ela é grata ao ex-marido e fora o que ela levou, né, de brinde. Não, gente, entenda, eu hoje sou uma pessoa que eu tenho um entendimento que vai além do trivial, além do óbvio. Então eu entendo que para eu exercer essa função que eu estou exercendo para Deus hoje, que é servir, pegar a minha história, levar para outras pessoas, compartilhar com outras pessoas, para que elas se transformem, evoluam e acreditem que existe sim uma nova possibilidade de ser feliz, para isso acontecer, eu precisei passar por todo esse processo. E fazia parte da minha transformação, do meu trajeto, viver essa relação. Então, eu não saí dessa relação massacrada, acabada. Não, eu peguei tudo aquilo que foi de bom, tudo aquilo que me gerou crescimento, que me gerou mudança na minha vida e levei para frente. E levei. Aquilo tudo que não me prestou, que não prestou para mim, que não serviu, que me machucou, que me magoou, enfim, que feriu os meus princípios, sabe o que eu fiz? Deixei para trás.
Eu entreguei na mão do dono. Tá aqui, amigo, ó. Obrigada, tchau, benção. E ponto. O casamento começa a ruir quando os propósitos passam a se diferenciar, os objetivos passam a se diferenciar. E que tal começar uma relação, sentar, ter uma conversa franca com a pessoa e dizer assim, olha, é o seguinte, eu quero passar o resto da minha vida com você. Mas, para a gente conseguir fazer tudo isso, a gente precisa dar tempo ao tempo. A gente precisa se conhecer. Eu quero saber de onde você vem, o que você faz, o que você pensa, quais são os seus objetivos daqui a 5 anos. Você quer ter filhos, você não quer, por que você não quer? Procurar entender qual é o motivo, tentar ajudar essa pessoa também, porque é como eu disse para uma amiga minha outro dia, existem coisas que a gente facilmente aprende nos livros, nos cursos, na igreja, em qualquer canto, mas existem coisas que Deus envia outras pessoas para a nossa vida, para que a gente ensine. Então, eu costumo dizer muito isso para ela, disse assim, amiga, deixa eu te contar uma coisa, tu surgiu na minha vida com uma função muito grande, uma função complicada, porque eu era uma pessoa pronta, no ponto de bala, ligada no 320, né? Eu era uma pessoa armada, preparada para tudo, para todos. E aí o Senhor pega e diz assim, peraí que eu vou te ajeitar, porque não adianta não, já mandei tu fazer tudo isso, já te botei dentro de uma igreja, já te fiz ler livro, já te fiz psicólogo, analista, blá, blá, blá. Eu vou te dar convívio, eu vou te ensinar agora a estudar a palavra e aprender, e vou te dar convívio com uma pessoa quase que diariamente, uma pessoa oposta a você. E aí ele me manda uma amiga totalmente paciente. Eu costumo dizer que eu não conheço alguém que cozinha um sapo tão bem quanto ela, e o sapo ainda acha bom. Então ela me ensinou a ser paciente, ela me ensinou a ser... A gente quando vai falar, a gente tem que pensar no que vai falar, não é? Isso é sabedoria. E ela me ensinou até a pensar no que pensar, com tanta paciência que ela tem. E aí você começa a enxergar que a gente tem que ter essa pausa, esse momento entre uma relação e outra, para que a outra possa começar e demorar mais tempo, ou demorar para sempre. Que a gente precisa alinhar no início, todas as expectativas em relação a essa relação, que a gente precisa identificar o que falta em você, que o outro tem, e o que falta no outro, aquilo que você tem de sobra. E servir para essa pessoa. A gente precisa conhecer o que é que naquela pessoa agrada. Aquela pessoa, ela pode gostar muito mais de atenção. A gente já entra em outro livro que eu já li também, que a gente vai entrar na sequência dele, que eu também li na sequência, né? Que é as 5 linguagens do amor. A gente precisa reconhecer qual é a linguagem daquela pessoa. O que é uma prova de amor para aquela pessoa? Às vezes a pessoa ela gosta de ser respeitada, valorizada. O homem gosta de ser, gosta de se sentir seguro, de se sentir amado, reconhecido. E tu pensava assim antes, não? Se meu marido ouvir, olhar isso aqui, ele vai dizer, ela tá muito boa agora, viu? Por que ela não foi assim na época que ela tava comigo? Porque eu não sabia. Eu não sabia qual era a linguagem, eu não sabia como é que eu ia tratar ele, o que era melhor para ele, eu não sabia nem qual era a minha. Eu não identificava nem qual era a minha. Então aí o que acontece? Olha como Deus é maravilhoso. Ele terminou, aí nós terminamos a relação, eu fui estudar sobre o quê? Sobre comportamento, sobre pessoas, sobre linguagem, sobre como tratar outra pessoa. Eu não tenho dúvida que meu próximo marido ele vai ser o mais feliz, mais bem servido e realizado. Eu não tenho dúvida disso. Assim como eu também não tenho dúvida que serei eu a mesma coisa. A reciprocidade vai ser a mesma.
Porque eu não só sei hoje dar, como também sei o que eu quero receber. Então, é importantíssimo que nesse primeiro momento você não se relacione diretamente com a pessoa, mas que você tenha opções, que você analise as melhores opções sem pressa, principalmente sem pressa. E que você peça a Deus, no final das contas, quando chegar a hora de decidir com quem você vai ficar, que você peça a Deus um sinal para que Ele te diga, é essa pessoa certa. Essa pessoa certa. E você também fique atento aos sinais, porque se você coloca isso em oração, se você profetiza isso todo o tempo, você vai perceber os sinais na pessoa. Você vai apenas, no final de tudo, vai dizer assim, Senhor, me dê só mais um sinal que Ele vai te dar. E quando Deus dá o sinal, amigo, eu acho que é o melhor da vida. Porque ninguém nasceu para ser só, não. A gente não pode achar que é melhor ser sozinho. Porque se isso fosse verdade, não estaria escrito lá na Bíblia que o homem precisa de alguém. Né? O homem, como digo, como um homem, mulher, enfim. Alguém, a gente sempre precisa de alguém. Então, aqui, para encerrar, o Tiago fala de alinhamentos essenciais. Como podem querer ser felizes a dois se quando se casaram vocês esqueceram de avaliar se a criação de vocês foi diferente? Um pode ter passado fome na infância enquanto o outro teve uma vida farta. Um só estudou até o ensino fundamental, o outro estudou nos melhores colégios. Um foi criado com pai e mãe e o outro foi abandonado na infância. Um tem uma fé de mover montanhas, o outro nem sequer acredita em nada. Cara, ele parece que pegou toda a minha história e colocou nessas perguntas, né? Nessas colocações aqui. Então, é exatamente isso. É preciso entender que padrões de vida diferentes geram visões futuras opostas. Gente, isso daqui é o que eu tô dizendo. Bora perder tempo selecionando, escolhendo tomate, escolhendo a cebola, escolhendo a pessoa. É o tempo mais precioso e valioso que você vai estar vivendo. Para que dê certo. Se você passou 15 anos com uma pessoa e não deu certo, qual é o teu problema de passar 2 procurando certo? Para passar mais 50 vivendo a plenitude de um casamento? É pouco tempo. É pouco tempo. A vida, tudo é um risco. Mas não alinhar o relacionamento a 2 é arriscar demais. Regras gerais versus regras específicas. Hábito geral, fidelidade. Hábito específico pode significar mais do que um simples abster-se de ter relações físicas reais com outras pessoas. Por exemplo, não flertar em rede social, ter noções de distanciamento saudável com a pessoa do sexo oposto, agir sempre como se seu cônjuge estivesse presente ao seu lado, na ausência dele. Cumplicidade pode significar mais do que o simples apoio de sonhos e projetos, por exemplo, não fazer nada escondido, não expor nunca e falar mal do outro para outras pessoas, o famoso desabafar. Respeito pode significar mais do que simplesmente considerar, por exemplo, nunca deixar o outro com a sensação de que está falando sozinho, isso é péssimo. Não proferir palavrões nem ofensas, deslocar pais e assumir papel em casado. Ou seja, você não é mãe de ninguém, você não é o pai de ninguém, você é o esposo, a esposa. Isso aqui eu ouvi muito do meu ex-marido, você não é minha mãe, você tem que ser minha esposa. Isso aqui eu aprendi, Integridade pode significar mais do que honestidade. Por exemplo, pagar sempre todas as contas em dia e honrar todos os compromissos assumidos entre vocês. E carinho pode significar mais do que demonstração física e verbal de amor. Por exemplo, lavar louça, tirar o lixo, deixar um bilhete, fazer massagem nos pés, escutar, estudar e chamar para sair.